Aloha! Saúde, paz e felicidade, minha amiga e meu amigo. Esta angústia que está no mundo inteiro sobre a Covid-19. Covid quer dizer Coronavirus Disease, em inglês, doença do coronavírus. Essa angústia está muito grande, existe um mundo de gente discutindo quanto à vacina. Então eu vou trazer o beabá sobre vacina aqui, para que você mesmo e você mesma chegue às suas próprias conclusões. Porque há muita confusão. Quem não disser que está confuso, provavelmente não está informado, porque todas as informações que recebemos são muito desencontradas. Então, vamos entender como é que funciona a vacina. Primeiro, uma história breve. Na Europa, perto do ano de 1700, 1800, haviam muitas mortes pela varíola. E existia uma crendice popular, corria a boca pequena, que aqueles fazendeiros que lidavam com vacas que também sofriam da varíola, embora sejam varíolas diferentes, ambas as doenças, tanto a varíola que dá na vaca quanto a varíola que dava no humano, apresentam pequenas pústulas, umas perebas pelo corpo. Então dizia-se que aqueles fazendeiros que lidavam com as vacas que tinham a doença varíola, eles não adoeciam. Isso era uma sabedoria popular. Um médico chamado Dr. Edward Jenner resolveu verificar se aquilo de fato era verdade. Ele foi lá nas perebinhas, nas pústulas das vacas, tirou aquela casquinha, moeu, formou um pozinho, pôs isso numa seringa e passou a injetar nas pessoas. E de fato o resultado é que aquelas pessoas que recebiam aquele pozinho das perebas, das pústulas das vacas, não adoeciam. Então daí surgiu o nome vaca vacina. Então eu estou trazendo aqui a informação de onde é que vem este nome vacina. Vacinação é sinônimo de imunização. Imunização é tornar-nos imunes, resistentes a determinada doença. Como é que funciona o nosso sistema imunológico? Desde que nascemos, nós temos dois exércitos magníficos, capazes de nos defender de tudo que há. Aqui nós não estamos vendo, mas existem no mundo inteiro, ao nosso redor, neste momento, inúmeros vírus, bactérias, parasitas, fungos, todos com uma certa capacidade de nos adoecer. Mas nós temos um exército magnífico de células B e células T. As células B trabalham com anticorpos. Elas não vão direto ao inimigo, a esta bactéria, ou este vírus, ou este fungo. Elas têm armas que vão lá, elas atiram estas armas, entre aspas, e estas armas destroem estes micro-organismos capazes de nos adoecer. E tem um outro exército de células T. Esse nome vem porque elas são treinadas no nosso timo, ainda na infância, que trabalha no corpo a corpo. Então nós temos dois tipos de imunidade. Uma que nós chamamos humoral, porque funciona com anticorpos, e tem esta celular, que é no corpo a corpo com o micro-organismo. Então nós sabemos que nós temos, desde que nascemos, dois exércitos capazes de nos defender de todos os micro-organismos que tem na Terra. Ocorre que enquanto o nosso organismo não é exposto a determinada bactéria ou determinado vírus, ele tem potencial para nos defender, mas ele ainda não sabe
quais são as manhas do adversário, o que ele pode fazer para destruir aquele adversário com mais facilidade. Por isso que quando este adversário vem ao nosso corpo pela primeira vez, nós adoecemos, porque nós precisamos ter uma reação mais demorada para nós aprendermos a combater aquele micro-organismo. Mas uma vez tendo sido vitoriosos nesse primeiro combate, o nosso sistema imune guarda memória. Isso aqui é fantástico. Aí nós não adoecemos de novo. As pessoas da minha geração sabem muito disso. Nós tínhamos catapora, quase todas as crianças tinham catapora, e depois de ter tido a catapora na infância, nunca mais nós podíamos nos misturar com outras pessoas portadoras de catapora que não pegávamos mais. Por quê? Porque o nosso sistema imune tinha aprendido como é que o vírus da catapora funciona e tinha aprendido como destruí-lo facilmente. Então, daquele momento em diante, o vírus da catapora nunca mais trazia problema para aqueles que já haviam sofrido da mesma. A vacina utiliza deste conhecimento, desta informação. Pega-se, normalmente são 3 tipos básicos de vacina. Ou você tem o próprio vírus, nós vamos falar de vírus aqui porque estamos no coronavírus, o coronavírus. Então pega o vírus e mata o vírus. E com este vírus morto, prepara aquilo que será injetado em nós para o nosso corpo. Como ele está morto, ele não vai nos causar doença, mas vai, de um certo modo, treinar o nosso corpo para, se de fato nós tivermos contato com ele na sequência, nosso corpo já sabe como é que elimina. O outro tipo é enfraquecer. Outra metodologia de produção da vacina é enfraquecer o vírus. Põe ele bem fraquinho, altera algumas estruturas nele, de forma que ele pode vir ao corpo, que ele não causa doença, embora às vezes traz alguns sintomas leves, mas ele não vai causar a doença. Do mesmo modo, este vírus enfraquecido, em medicina nós falamos atenuados, vírus atenuados, eles são injetados no corpo e treinam o corpo para, se de fato entrar em contato com ele numa próxima oportunidade, o corpo já sabe como é que se defende dele e a pessoa não vai adoecer. E um terceiro tipo ainda é quando nos laboratórios eles tiram certas partes dos vírus que nós chamamos antígenos. São geralmente algumas proteínas contidas nesse vírus. Isolam essas proteínas, preparam a vacina e injetam em nós. Então nós sabemos que tem 3 tipos básicos: ou o vírus morto, ou o vírus atenuado, enfraquecido, ou algumas estruturas daquele vírus. Isso é injetado em nós, as nossas células B e T treinam, guardam a memória daquele vírus e, se nós formos expostos a eles, imediatamente o nosso corpo vai nos defender, nós não iremos adoecer. Esse é o princípio básico de vacina. Agora, para elaborar, para produzir uma vacina, apesar da tecnologia estar muito avançada, tem alguns processos. Não há como queimar etapas. Então, num primeiro momento, precisa entender o vírus, separar o vírus, compreender algumas características dele, depois aplicá-los em animais. Existe hoje uma discussão muito grande que não é justo com os animais, mas ainda é assim o processo. Num segundo momento, usa um grupo pequeno de pessoas, uma vez tendo definido qual a vacina que aparentemente apresenta resultado, aumenta o número de pessoas, então é uma outra etapa. E o que acontece é que essas experiências precisam de voluntários que estão expostos às doenças, à doença específica. Por que alguns testes estão sendo feitos no Brasil? Porque no Brasil nós estamos expostos à Covid. Então o que acontece? Vai acontecer, não é muito depressa como as pessoas estão esperando. Eles vão ter um grupo de voluntários, geralmente mais de 10.000 pessoas, e em metade destas pessoas aplica
um placebo, algo que não contém nada do coronavírus. E na outra metade aplica a vacina. E tem que acompanhar este grupo, solta este grupo aqui no mundo e deixa este grupo exposto ao coronavírus. E vamos medir aquelas pessoas que não tomaram vacina, que parece que tomaram, mas era um placebo, era só uma imitação da vacina, não continha o princípio ativo. Vamos ver qual o percentual dessas pessoas que adoece. E vamos ver naquele outro grupo que recebeu de fato ou o vírus morto, ou o vírus atenuado, ou uma parte do vírus, uma proteína dele, vamos ver quantas pessoas adoecem. Então, aí sim é que esta vacina está pronta, vai ser autorizada por entidades criadas para este fim. No Brasil nós temos a Anvisa. Vacina sem a chancela da Anvisa, não é justo que nós tomemos, porque são substâncias vivas introduzidas no nosso corpo e, como tudo nessa vida, existe a chance de ter efeitos colaterais. Isso precisa estar muito bem estabelecido. E quem vai trazer para nós a informação que é seguro, no caso do Brasil, é a Anvisa. Então nós precisamos de aguardar a Anvisa. Por outro lado, não é um processo fácil produzir uma vacina na escala que nós precisamos. O Brasil tem aproximadamente mais de 200 milhões de pessoas. Claro que provavelmente a metade da nossa população ou já foi exposta e não adoeceu, ou já é resistente naturalmente, mas é preciso de um volume de vacina muito grande. Eu não acredito, é claro que eu estou falando aqui de uma opinião pessoal, mas eu não acho que em 2021 nós estejamos com a capacidade de vacinar toda a população brasileira. Não é possível chegar à conclusão que a vacina é eficiente e produzi-la em quantidade suficiente. Eu acredito que são 12 ou 13 vacinas sendo desenvolvidas mundo afora. Mas aqui no nosso caso, parece que nós estaremos ligados a 3 delas. A Coronavac vai ser produzida, que está sendo trabalhada pelo Butantan e que usa o vírus que foi morto, o vírus morto. Existe a outra vacina que está sendo estudada na Fiocruz e é da AstraZeneca. Esta usa um outro vírus chamado adenovírus, que não é prejudicial para nós, e pegar esse adenovírus, manipular o adenovírus, introduziram nele material genético do coronavírus, do SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid-19, e pretendem aplicar esse adenovírus em nós, desencadeando tanto a formação de anticorpos como aquela resposta celular, o exército que vai com as células, com os linfócitos T no corpo a corpo. E a terceira vacina, que parece que os estudos estão mais avançados, não no nosso meio, mas principalmente nos Estados Unidos, é a da Pfizer e da Moderna. Essas duas vacinas usam uma outra tecnologia. Eles pegaram o RNA, que é o material genético do coronavírus, e introduzem esse material genético num envelopezinho de gordura e aplicam isso na pessoa, também gerando uma resposta tanto celular, tanto os linfócitos T no corpo a corpo, quanto a defesa através dos anticorpos. Então essas 3 vacinas são aquelas das quais nós estamos mais próximos, mas enquanto isso nós precisamos de cuidar do nosso sistema imunológico que Deus nos deu, tendo uma alimentação saudável, procurando estar relativamente tranquilo, confiante em Deus, tomando um banhozinho de sol para não ficarmos com a vitamina D3 muito baixa, evitando bebida alcoólica e, claro, evitando aglomerações, mas precisamos continuar vivendo, porque uma vez tendo vindo para o nosso meio, provavelmente nós vamos conviver com esse coronavírus
para o resto das nossas vidas e nós precisamos continuar vivendo. Sem menosprezo à doença, claro que é uma doença para algumas pessoas muito grave, mas só estaremos realmente protegidos quando uma parte grande da população já tiver sido exposta ou quando vier a vacina, que eu repito, é muito difícil produzir uma vacina porque os processos precisam ser preservados, não pode ser feita uma coisa a toque de caixa, não pode ser feito nas coxas, porque há risco se for feito de qualquer maneira. E a indústria farmacêutica, claro, que não quer queimar o seu filme, trazendo uma coisa de qualquer maneira, que até pode nos proteger, mas também pode nos trazer muitos danos. Então, vamos continuar, cada qual fazendo a própria parte. Eu quis trazer de como trazer uma ideia, procurando explicar de um modo mais simples possível, sem linguagem técnica, de como é que funcionam as vacinas, de como é que funciona o nosso sistema imunológico, para você mesmo, para você mesma, tirar as suas próprias conclusões diante de tantas informações desencontradas que temos recebido. Eu espero que o conteúdo deste vídeo tenha sido do seu gosto. Se foi, compartilhe aí com mais pessoas, amigos, parentes, familiares. E se inscreve aqui no canal que na próxima terça-feira estaremos juntos novamente. Saúde, paz e felicidade, apesar da Covid-19. Aloha!